Basta vermos, por exemplo, quando os judeus do tempo de Jesus sabiam tudo sobre religião e nada sobre Deus. O próprio Jesus afirma isso em João 3,10. Há um mestre de Israel que diz: tu és mestre de Israel e não compreende estas coisas. O apóstolo Paulo diz que os judeus tinham zelo por Deus, porém não com entendimento. A carta de Paulo nos diz que ele havia prescrito aos coríntios um tratamento adequado para um dos males que afligiam aquela igreja e para as suas consequências. Já havia escrito uma carta. E ele diz que o problema da igreja em Corinto era a tolerância de um pecado gravíssimo e escandaloso que estava minando a capacidade da igreja de testemunhar com uma vida santa a respeito do Santo de Deus, Jesus Cristo. E como a prescrição feita por Paulo fora por carta, alguns se julgaram no direito de rejeitar o que Paulo havia dito. E zombaram de Paulo, como Paulo cita na segunda carta aos Coríntios 10:10. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível, ou seja, eles desprezavam o apóstolo e por isso não queriam um tratamento adequado. E é justamente este o ponto que o apóstolo Paulo vai começar a tratar. É possível que alguns na igreja de Corinto tivessem sido designados ou chamados de partidários de Paulo porque estavam desejosos de ver o pecado extirpado no igreja. É possível que alguns membros da igreja de Corinto queriam que a igreja atendesse à carta do apóstolo. A maioria preferiu rejeitá-la. E para rejeitarem a carta de Paulo, precisavam de outra autoridade. Por isso usaram o nome de Pedro, usaram o nome de Apolo. E alguns impiamente chegaram até a usar o nome de Cristo, usando em vão o nome do Senhor, dizendo que estavam fazendo as coisas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, fizeram anos atrás 2 ex-deputados do Distrito Federal a um funcionário do governo distrital orando enquanto contavam dinheiro de propina. No final das contas, nenhum deles estava conseguindo testemunhar sobre o amor de Deus que nos faz um. Mas que na igreja de Corinto estava provando exatamente o contrário, pelo menos parecia provar exatamente o contrário. Que o Deus que remove as barreiras entre diferentes nacionalidades e costumes não conseguia unir a própria igreja. E a igreja tinha um testemunho deficiente, uma igreja que não conseguia ser sal, não conseguia ser luz, uma igreja que não conseguia experimentar nem a paz, nem a santificação, uma igreja que não estava certamente agradando ao Senhor, não veria o Senhor. Uma igreja que não proporcionava que os gentios observassem o seu procedimento reto e assim glorificassem a Deus, como diz Pedro na sua primeira carta. Vamos falar sobre santificação, mais do que um ideal a ser alcançado, uma obrigação a ser cumprida por cada crente no Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, versos 6 a 13 diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associassem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo se irmão for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com este tal, nem ainda comais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora, não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. A pureza da igreja, um ideal a ser buscado, uma meta a ser atingida, abandonando a jactância. Essa palavra, lemos elas várias vezes, talvez não conheçamos o seu real significado. E quando lemos esta carta de Paulo aos Coríntios, nós percebemos que nenhuma exortação bíblica estava fazendo qualquer efeito no coração deles.
Eles estavam literalmente descumprindo o que Paulo escreve aos Tessalonicenses na sua primeira carta, desprezando as profecias. Eles preferiam, lá em Corinto, continuar agindo como se fossem filhos das trevas. Eles não queriam atender a palavra que os exortava a andarem na luz como filhos da luz que eram, ou que deveriam ser. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aquela igreja não queria brilhar, não queria ver a luz brilhar. Paulo chama a atenção deles para a reprovável atitude de não apenas terem conhecimento do pecado, mas conhecendo o pecado e conhecendo os pecadores, aprovarem-no e considerarem isto normal e indo ainda mais longe, o que é inadmissível, porque aquela era uma comunidade de santos, de salvos, de santificados em Jesus Cristo, como Paulo diz logo no início da carta, no verso 2 do capítulo 1. Eles jactavam-se de poder fazer o que bem entendessem, como se a grande quantidade de pecado evidenciasse ainda mais a grandeza da graça de Deus, quando na verdade era o abandono dos grandes pecados que mostravam a superabundante graça de Deus. Os coríntios não poderiam dizer que a permanência do pecado faria Deus mostrar ainda mais da sua graça, porque a palavra de Paulo diz justamente o contrário. Diz que o velho homem deveria ser crucificado, deveria ser morto, para que ninguém mais servisse ao pecado como se fosse escravo do pecado. Pelo contrário, cada um deveria viver sabendo que o pecado não tem mais poder sobre o cristão. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, Paulo diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O problema em Corinto é que havia mais do que pecado, é que havia jactância. Jactância, no hebraico, é bad. No grego, significa gabolice, significa palavreado mentiroso e vanglória por fazer o que é mal. Literalmente significa fazer festa pelo mal feito. E Paulo diz: não é boa esta jactância. Mas em Corinto havia orgulho em planejar, e havia orgulho em executar, e havia alegria em festejar o resultado do pecado. A igreja se gloriava da sua habilidade em pecar, por isso Paulo escreveu a toda a igreja com o objetivo de colocá-la diante da oportunidade da igreja dizer se, como igreja, eles concordavam com aquele estado de coisas. A situação aqui era como se Paulo dissesse: irmãos coríntios, vocês concordam com a existência desses pecados no meio da sua igreja? Vocês gostam de serem apontados pelos de fora como se todos aqui fossem igualmente ímpios? Vocês querem mesmo serem considerados a vergonha do Evangelho? Vocês realmente se orgulham de serem vistos como pecadores que pisoteiam o sangue da aliança do Cordeiro? Após mostrar o pecado, Paulo chama a atenção para o autor do pecado, porque todo pecado tem um autor. E Paulo não era como os adeptos dos modernos movimentos neopentecostistas, onde a culpa é sempre do diabo. A culpa é sempre de outras pessoas, através de pactos feitos por alguém, um ascendente familiar, no caso da tal da maldição hereditária, que não existe, ou ainda, o resultado é que alguém fez alguma coisa para prejudicar você. A culpa é sempre do outro, sempre do outro, sempre do outro. Não, Paulo disse que havia faltosos no meio da igreja. E Paulo diz mais: Paulo diz o que deveria ser feito com esse faltoso: não se associe com ele, rejeite e expulse do vosso meio. Observe que Paulo está ordenando o afastamento somente daquele que insiste na prática constante e obstinada do pecado, que se opõe à palavra de Deus e não aceita a correção do Senhor. De maneira direta, Paulo torna para a igreja, ele diz como o pecado deveria ser tratado e como a igreja poderia se livrar do pecado. Quando Paulo pregou as boas novas em Corinto pela primeira vez, certamente ensinou o que Jesus fez, certamente transmitiu o que Jesus lhe ensinou, e podemos ter até um razoável grau de confiança que eles conheciam bem a palavra de Deus, conheciam bem as palavras de Jesus, sabiam do ensino do Senhor Jesus sobre o fermento dos fariseus lá em Lucas 12:1. Eles também conheciam os ensinamentos de Pedro. Alguns de Corinto se diziam seguidores de Pedro.
Pedro estava presente quando Jesus falou sobre o fermento dos fariseus. Certamente Pedro lhes contou estas coisas. Pedro também deve ter ensinado aos coríntios sobre como celebrar a Páscoa. E Paulo lembrou aos coríntios como celebravam a Páscoa. E Paulo então faz uso deste ensinamento sobre como celebrar a Páscoa com pães sem fermentos, com pães não levedados, para ilustrar como deve ser a igreja pura. E esse era o primeiro problema da igreja de Corinto. Ela se jactava de planejar o mal, ela se jactava de conseguir executar o mal e ela fazia festa para celebrar o mal feito. Paulo nos diz ainda que a pureza da igreja, mais do que um ideal, é uma meta a ser alcançada, porque a igreja sabe que o pecado possui propriedades septicêmicas. Vou explicar. Nós conhecemos as propriedades do fermento. Jesus também conhecia, é claro. Paulo também conhecia, e os coríntios também. Todos aqueles que leram a carta de Paulo, e nós também sabemos para que serve fermento. E era muito comum, e ainda é muito comum, nós usarmos um fato bem conhecido do dia a dia para ilustrar verdades espirituais, ainda que alguns prefiram se fazer desentendidos, dizer, não é comigo. Paulo chama os coríntios aqui para repensarem sua atitude em relação ao pecado. Pois em relação ao pecador, a sentença já estava dada e era exemplar. Aqueles ímpios e impenitentes não tinham lugar no meio do povo de Deus. Por exemplo, foi citado aqui pela manhã, o caso de um homem que vivia maritalmente com a esposa, que tinha relacionamento íntimo com a esposa do seu próprio pai. Ainda que alguns defendam que aquela mulher já era viúva, o pai já havia morrido e ele tomou a esposa do seu pai para si, ainda assim, não era sua mãe, obviamente, ainda assim isso era um fato escandaloso até mesmo aos olhos dos gentios. Não importa se o pai estava vivo ou morto, já era escândalo, já era absurdo que aquilo acontecesse. E Paulo diz, isto não deve ter lugar no meio do povo de Deus. O cuidado de Paulo era um cuidado pastoral voltado para o rebanho, para a igreja. Para Paulo, o ímpio deveria ser de fato expulso. E ao comparar o pecado com o fermento, Paulo diz que assim como o fermento modifica o estado dos alimentos com os quais ele é misturado, na verdade o fermento faz do alimento inicial um estado de putrefação. O pecado tem o mesmo efeito na santidade da igreja. Ao celebrar a Páscoa, Israel deveria retirar o fermento de suas casas como símbolo de pureza. E Paulo aqui invoca o simbolismo pascal para a igreja cristã. Não é preciso muito fermento para levedar uma grande quantidade de massa, só precisa tempo. Quanto maior o tempo de fermentação, menor é a quantidade de fermento necessária. E daqui nós podemos aprender que para a purificação da igreja, a igreja deve, sem sombra de dúvidas, conhecer, saber e reconhecer que o pecado tolerado é o mal que vai destruí-la. E mais ainda, a pureza da igreja é um ideal, mais do que um ideal que deve ser buscado, mas deve ser alcançado não tolerando o pecado e a sua influência progressiva e degenerativa na vida da igreja. A palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo. Quem se acostuma com o mal não vê problema em praticar outros males. Vamos citar aqui um pequeno exemplo. O ladrão não vê problema algum em agredir e matar, para que não venha ele próprio a ser preso. Ele também não vê problema algum em mentir para que a origem do seu dinheiro não seja descoberta. O caso do mensalão no Brasil é um claro exemplo. Para cobrir a compra de votos de deputados, criou-se outros crimes: corrupção ativa, passiva, contratos de fachada, envio de dinheiro ao exterior, formação de quadrilha, peculato. Um pecado chamando outro pecado. O interessado maior que escapou do mensalão, mas depois foi preso, e seus correligionários, o tempo inteiro, para escapar da punição, lançaram a culpa sobre outras pessoas, sobre seus subalternos. E os subalternos ganharam algumas migalhas, obviamente. Mas os grandes queriam escapar. Para ilustrar, veio o caso de uma doença chamada mesotelioma, câncer pulmonar.
causado pela exposição constante a um produto chamado amianto. Inúmeros funcionários de uma fábrica que domina o mercado de caixas d'água e afirma que parou de usar amianto, morreram. Alguns estão já em estado terminal hoje, estão gravemente enfermos, estão condenados à morte de uma doença que no caso deles é incurável e terrível, que é conhecida popularmente como pulmão de pedra. Nenhum deles pegou o cimento e colocou na comida como se farinha fosse e comeu. Mas conviveram com o produto ao longo de anos e anos e anos, inalando pouquinho a pouquinho, um pouco de cada vez ao longo de anos. Resultado, aquilo foi se acumulando no seu pulmão. E o pulmão deles vai endurecendo, endurecendo. Isso acontece no coração dos crentes. Isso acontece na igreja também. Em suma, o rol de pecados cometidos para encobrir outros pecados só vai aumentando com o tempo. E em Corinto, a convivência com o pecado gerou partidarismo, levando os cristãos a agirem como inimigos e não mais como irmãos. O partidarismo gerou arrogância intelectual, gerou discriminação social, gerou desprezo pela palavra de Deus. O desprezo pela mensagem bíblica gerou mais tolerância com o pecado, e tudo continuaria indefinidamente destruindo a igreja se alguém não tivesse rompido o círculo vicioso, clamado por ajuda, mesmo expondo-se a ser mal visto pela comunidade em Corinto, como é o caso dos irmãos anônimos da casa de Cloé, que foram pedir ajuda a Paulo. Era terrível ver a comunidade daqueles que foram chamados para serem santos, daqueles que foram chamados para serem santificados em Cristo Jesus. Era terrível ver a igreja sentindo-se orgulhosa e gloriando-se não pela santidade, mas pelo fato de cometerem pecados piores até do que os pecados que eram cometidos no meio dos incrédulos. Terrível. Por isso Paulo começa dizendo: não é bom que seja assim. Isso é mal, é um mal, é ruim. Isso é um mal que não deveria acontecer. Os coríntios deviam lutar contra esta tendência, contra o pecado que os assediava costumeiramente o tempo todo. Deveriam enfrentar a tentação em si mesmos, abrir mão do pecado, no qual eles encontravam grande prazer. Eles não podiam querer continuar praticando tais pecados ou serem cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Se é que de fato eles realmente conheciam ao Senhor, se é que de fato eles conheciam ao Deus que lhes havia dado a vida eterna, mas que deles exigia santidade. Não é uma orientação, é uma exigência. Tolerar a existência do pecado era o mesmo que cultivá-lo, mas cedo ou mais tarde considerado normal e passá-lo a admiti-lo, se não a praticá-lo. E de tolerá-lo, o pecado acaba se tornando impositivo, acaba se tornando a agenda das pessoas. Porque a agenda do pecado é dominadora e escravizadora. O pecado não fica satisfeito enquanto não domina você. Há alguns anos, algumas práticas eram consideradas ofensivas em nosso país. Muitas pessoas foram expulsas de suas famílias, de suas casas, proscritas por causa das suas escolhas. Muitos foram expulsos de suas casas por causa das suas escolhas sexuais, por exemplo. Pecaminosas, sem dúvida, mas escolhas causadas por interesses internos e até por influências externas. Mas que não eram simples inclinações naturais, eram pecaminosas, sim. E depois disso veio uma campanha que durou décadas e décadas, e tais práticas passaram a ser consideradas normais na sociedade. E agora existe a tentativa de fazer com que estas práticas se tornem impositivas, a ponto de, em 2011, práticas sexuais pecaminosas associadas à palavra de Deus quase terem sido incluídas no currículo básico das nossas crianças. É isso que eu chamo de influência septicêmica do pecado. É isso que eu digo que o pecado transforma o que é puro em podre. E pior, o podre passa a ser considerado um padrão, a norma. Paulo não podia tolerar isso na igreja coríntia, mesmo que o odiassem. Assim também como nós não podemos tolerar isso na igreja cristã dos nossos dias, na nossa igreja, porque isso é uma ofensa a Deus. Ao Deus que exige santidade, que exigiu no passado, que exige no presente e que vai continuar exigindo santidade. Deus não muda e com Ele não se brinca. O que eu aborrecia no passado, o que ele via como abominação no passado, ainda é abominação hoje. Não importa o que você pense, não importa o que a sua cultura diga.
A igreja deve ser intolerante, sim, mas intolerante com a prática sempre e sempre antepecado no seu meio. Como a igreja responde a isso? Como a igreja pode reagir a isso? Paulo nos diz que ela pode reagir com um pacto comunitário contra o pecado, confiando na graça de Deus. A igreja deve ver o pecado como uma ameaça a todo o corpo, uma ameaça séria e terrível, ainda que no primeiro momento pareça uma coisa de pouca importância. Uma pequena concessão pode resultar em grandes tragédias. E creia-me, eu sei do que eu estou falando. Imagine, por exemplo, um dique, uma represa. Imagine uma represa com 2 quilômetros de extensão, com 50 metros de altura, mais de 100 mil metros cúbicos. Nós podemos concluir que 1 centímetro não tem importância alguma numa represa desse tamanho. O problema é que uma pequena rachadura de 1 centímetro pode ocasionar a ruína de todo o dique. Por que na igreja seria diferente? Porque a tolerância com aquilo que pode representar uma brecha na vida moral e espiritual da igreja e trazer sérios danos a toda a comunidade. Nós temos alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, nós temos na Bíblia a história de Acã. Acã era apenas um no meio de 600 mil homens. O pecado de um talvez fosse uma coisa irrisória, afinal ele apenas pegou alguns objetos cujos donos já estavam mortos. Ele apenas fez um espólio, uma herança. E Acã fez de tal maneira que ninguém fora de sua casa soube da sua esperteza. Ele fazia as escondidas com os da sua casa. Ele achava que ninguém descobriria. E em seguida vem a célebre batalha em Ai, uma vila pequena, pequenininha, desprezível, a ponto de Josué mandar para a batalha apenas uns 3 mil homens. Sabe o que era pavas contadas? Por causa do pecado de um só, 36 homens que não tinham nada a ver com a província de Acã morreram. E não apenas ele, mas aqueles que sabiam do que havia feito e não denunciaram a sua maldade também sofreram as consequências do pecado de Acã. Eu sei que o coração do homem não mudou. O coração de Deus também não mudou. Podemos ver também, além do profano Acã, o desobediente Onã. O Senhor mandou que ele suscitasse descendência a um irmão e ele se negou, a ponto do Senhor tê-lo matado. Temos o caso do incestuoso em Corinto. Não sabemos o seu nome, mas sabemos que o resultado continua o mesmo. O pecado tolerado tem propriedades septicêmicas que influenciam e destroem. Como seria se Deus resolvesse agir de maneira imediata, hoje, aqui e agora, da mesma maneira que agiu com Acã, ou com Ananias, ou com Safira, ou com Anã? Ou será demais esperar que ocorra na igreja contemporânea o que é relatado no livro de Atos? Será ser demais esperar que os verdadeiramente convertidos confessem publicamente os seus pecados? Atos 19, 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Será ser demais esperar que os crentes cheguem publicamente e digam: eu pequei? Paulo conclama a igreja coríntia uma atitude semelhante à verificada em Éfeso, em Atos 19, 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, com grande prejuízo. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Daria para comprar uma Ferrari. Top. O ensino de Paulo é que a igreja, como comunidade, deve lançar fora o velho fermento, deve abandonar as velhas práticas, deve deixar de fora, lançar fora tudo aquilo que pode causar dano a si próprio. E isso tem que ser feito por cada um, individualmente, porque o pecado é algo individual, cada um responde por si. Mas o esforço deve ser de toda a igreja em manter-se longe do pecado, contando com a ajuda uns dos outros, cumprindo o mandamento do Senhor de auxílio mútuo, levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A igreja é um só corpo. E quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. E por isso, nós não podemos imaginar que uma parte do corpo, uma parte da igreja, pode aceitar a prática do pecado sem tomar providências para que ele seja tratado. Mas é mais que Paulo nos ensina aqui. A igreja só vai alcançar santificação e pureza
se viver diante do Senhor em novidade de vida. Paulo vai apresentar um modo bíblico de ver a igreja do Senhor. A palavra igreja é usada como significado de aqueles que foram chamados para fora do mundo de pecado. É a igreja do Senhor, é a igreja que ouviu o chamado do Senhor. Paulo diz que ela é a comunidade dos salvos, dos chamados, dos santos, dos santificados, daqueles que experimentaram o amor de Deus e já não amam mais as coisas do mundo. Vamos trazer uma preciosa orientação para a igreja. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se o velho fermento, que é usado aqui como metáfora para o pecado que contamina e conduz à morte, e deve ser lançado fora, o velho fermento, no máximo, pode ser uma lembrança na mente dos crentes daquilo que lhes causava mal. O problema é que essa lembrança pode se tornar saudade. E que essa lembrança saudosa pode acontecer, pode se tornar em rebelião, como aconteceu, por exemplo, dos judeus que saíram do Egito. Eles foram proclamados a deixar para trás aquele estilo de vida que haviam aprendido depois que desceram para lá com José. Deveriam lançar fora o fermento. Isso significava que eles teriam que começar tudo novamente, aprender novas leis, aprender novos costumes, mas eles estavam com saudade hoje e se rebelam contra Moisés. Quem está acostumado a comprar fermento no supermercado precisa saber como era o fermento antigo. Uma pessoa, quando ia fazer um pão, guardava sempre um pouco da massa já fermentada. E essa massa era escondida num lugar úmido, longe da luz, porque ela serviria para o processo de apodrecimento e fermentação dela. Ela serviria para, posteriormente, fermentar uma nova massa, fermentar o próximo pão, e assim sucessivamente. Lançar fora o fermento para os judeus significava não mais comer do pão do Egito, significava romper laços com um estilo de vida pecaminoso. De uma maneira mais direta e clara, significava abandonar o passado, abandonar o pecado, começar a vida nova. Mas os coríntios não queriam fazer isso. Eu acredito que era, e ainda é possível ser membro de uma igreja com maldade e malícia no coração. Temos exemplo de Judas, de Ananias, de Safira, de Simão, de Figelo, de Hermógenes, de Demas e muitos outros que estiveram na igreja primitiva, mas que não pertenciam a ela e que a abandonaram. Pertenciam ou estiveram nela apenas temporariamente até o tempo em que o Senhor, do modo que o Senhor definiu, purificou a igreja. E não nos enganemos. Havia serpente no Éden. Havia traidor entre os 12. Há joio no meio do trigo. Mas vai chegar o dia em que o Senhor vai lançar o joio no fogo. Vai chegar o dia em que o Senhor vai purificar e limpar a sua joia. E Paulo aqui traz uma exaltação para os crentes, para os chamados à santidade, para os chamados para uma nova vida, para aqueles que morreram em Cristo. Paulo diz que eles deveriam estar prontos a andar na contramão do mundo. Paulo diz que eles deveriam estar prontos a andarem contra tudo que os demais andavam, se preciso fosse, mas deixarem-se sempre dirigir pelo seu Senhor. Paulo convoca os crentes a viver uma vida cristã como se fosse uma festa espiritual contínua. Paulo diz que o passado, que o pecado deveria ser definitivamente abandonado. Ele diz que a nova vida com Cristo é uma festa. Alegria, santidade, sinceridade e verdade são as características dessa nova vida. Paulo diz que era necessário mais do que manifestações esporádicas que qualquer insincero, que qualquer incrédulo é capaz de fazer, mas que logo cansam. Paulo nos diz que essa nova vida traz novas atitudes, como nós vimos, por exemplo, no texto que nós lemos mais cedo, na vida de Zaqueu. Zaqueu se esforça para ver o Senhor. Zaqueu se alegra em receber a presença do Senhor em sua casa. Mas Zaqueu abre mão de um estilo de vida pecaminoso, porque teve um encontro real e verdadeiro e santificador com o Senhor Jesus. As novas atitudes de um cristão se manifestam de diversas maneiras, na sua maneira de falar,
no seu pensar, no seu agir, naqueles com quem ele se associa. E Paulo sabia que era impossível para os cristãos viverem afastados dos incrédulos. Jesus nunca teve o propósito de criar Jesusópolis ou Cretolândia. Não foi isso que ele quis. Ele queria que os crentes fossem sal e luz em meio às trevas, numa terra podre. Mas Paulo se referia aqui a outro tipo de associação, de mistura, de crentes se misturando com impuros. E Paulo diz que o pior tipo de impuro é aquele que, dizendo-se irmão, age como ímpio. É interessante que entre os impuros do mundo, Paulo menciona apenas 4 categorias de pecados. Chama de impuros, fornicadores, avarentos, aqueles dominados pelo desejo de possuir coisas e controlar pessoas, roubadores e idólatras, que têm uma relação errada com Deus. Mas ao tratar dos cristãos, ele acrescenta mais 2. Ele fala dos beberrões, fala dos maldizentes que lançam injúria contra os outros. Paulo orienta a igreja a evitar esse tipo de pessoa de maneira completa, determinando que não se aceite nem mesmo à mesa com essas pessoas, que não mantenha comunhão alguma com elas. Isso se reflete, por exemplo, no culto na Santa Ceia, mas também se aplica ao máximo de ocasiões que for possível evitar. Esse tipo de pessoa era muito comum em Corinto. Não era difícil encontrar, por exemplo, um fornicário numa cidade com milhares de prostitutos e prostitutas cultuais. Não era difícil encontrar um roubador no meio de milhares de aventureiros de diversos países. Não era difícil encontrar um idólatra numa cidade greco-romana. Não era difícil encontrar avarentos no meio de comerciantes rapazes. Beberrões e maldizentes também não deveriam ser raros num ambiente como aquele. E no meio de uma matriz como essa, de uma massa como essa, era de se esperar que velhos hábitos lutassem contra a influência santificadora do Espírito. O que era intolerável na igreja era que os velhos hábitos se sobrepusessem à influência do Espírito. Lembremos, a igreja é a comunidade dos que foram chamados para serem tornados santos. A igreja não é um grupo que foi chamado por terem capacidades extraordinárias, dos quais Deus tinha algum tipo de necessidade. Nada disso. Já vimos isso quando estudamos recentemente sobre a natureza daqueles que são chamados. Nem poderosos, nem sábios, nem ricos, nem de novo nascimento. A igreja em Corinto relutava em colocar em prática as orientações de Paulo por causa de interesses pessoais, por causa de laços familiares, por causa de amizades, ou até mesmo pelo temor de enfrentar o pecado e do risco que isso podia desencadear. Mas eu quero lembrar uma coisa, que mesmo no pecado, o nome do Senhor ainda vai ser glorificado quando Ele vindicar a sua justiça contra o pecador. Portanto, não basta usar o nome de Jesus. Não basta apenas dizer que é crente que está fazendo as coisas para a glória de Deus. É preciso ser, de fato, servo de Deus para receber o poder do Espírito Santo. Eu gostaria de concluir dizendo que a pureza da igreja, mais do que o ideal, é algo que deve ser buscado, sabendo que o Senhor Deus é juiz de tudo e de todos. A igreja em Corinto já tinha o veredito sobre o pecado e sobre um pecador que agia como não convertido em seu meio. E era dever da igreja executar a sentença. Embora talvez na cabeça de alguns houvesse outras preocupações, como o que vai acontecer com ele quando estiver fora daqui? O que ele vai fazer quando sair daqui? Como ele vai reagir se a gente tratar do seu pecado? E alguns pensavam, não é melhor mantê-lo aqui e esperar que as coisas se ajeitem? Será que não é dureza demais fazer aquilo que Paulo está mandando? Paulo está mandando algo muito grave. Ele diz no verso 5 do capítulo 5. Paulo está mandando que seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Paulo não considerava que poderia ter acomodação com o pecado. Paulo entendia que era pior deixar na igreja alguém que agisse assim, com essa falsa sensação de segurança. O pecador precisava compreender adequadamente em que direção os seus passos o estavam levando. Porque se ele não compreender, não muda de rumo. E a verdadeira conversão sempre começa com a percepção do estado de pecado. Somente percebendo que se caminha para o abismo é que o pecador vai
desejar escapar dele. É por isso que a pregação, entre outras coisas, tem uma advertência para que fujamos da ira vindoura. O pecador precisa ser advertido da ira vindoura. E infelizmente, para alguns, o convívio da igreja não é suficiente. Estar na igreja não é suficiente. Ouvir pregações não é suficiente. Alguns podem até experimentar a graça que Deus derrama sobre a igreja, apresentar alguns sinais externos de que são crentes, aceitar o batismo em pública profissão de fé, como no caso de Elimas, mas nunca nasceram de novo, como aconteceu com Nicodemos. Ser mero membro da igreja, mesmo que por muito tempo, não é suficiente para alcançar a santidade. Nicodemos era membro da igreja da época, era um dos maiores entre eles, era um dos mestres entre eles, mas precisou nascer de novo. Pessoas que chegam à igreja podem mudar os costumes, podem mudar o linguajar, mas se não nascerem de novo, mais cedo ou mais tarde vão voltar aos velhos hábitos. E o pior é quando voltam aos velhos hábitos dentro da igreja. Esse viver dentro da igreja é danoso. Produz uma fé que não produz santidade, que causa mal a si mesmo e que ainda destrói o santuário de Deus. Paulo tinha absoluta confiança no julgamento de Deus. Deus conhece os que lhe pertencem. Deus conhece os infiéis. Deus conhece os que não são seus, mas apenas aparentam ser seus. Hoje em dia, com esta noção, com esta ideia de politicamente correto, há uma defesa de que não se deve fazer julgamento. O ensino das Escrituras é: Deus não deseja que nós sejamos enganados. Nós devemos sim nos acautelar daqueles que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O Senhor diz em Mateus 7:15. Como identificar? A resposta é simples: pelos seus frutos. Esse julgamento é feito na igreja, pela igreja, e se a igreja não fizer, sobre a igreja, porque o Senhor é o juiz que preside justo e eterno tribunal. Lidar com os mundanos, com os incrédulos, talvez não deveria ser a nossa maior preocupação. Não compete à igreja julgar os inconvertidos. O Senhor os julga. É outro povo, com outras leis. Vão prestar contas ao Senhor de toda a terra. Mas é outro povo. Agora, o que se espera de quem está na igreja é que faça parte de um povo santo, de um povo que rejeite o pecado, de um povo que não considere o pecado como algo permitido em seu meio, porque sabe que o pecado produz uma influência danosa que leva à destruição do corpo. De um povo que tenha um firme propósito de viver alegremente em novidade de vida, testemunhando o poder do Espírito Santo para santificar pecadores, mesmo os piores deles, na certeza de que Deus, a seu tempo e modo, vai retribuir a cada um segundo as suas obras, mesmo que você ache que Deus não está vendo, ou que Deus não venha a trazer a recompensa que é justa e merecida. O que você deve fazer? Deve fazer como Nicodemos fez quando encontrou o Senhor Jesus. Nicodemos estava disposto a mudar de vida. Nicodemos estava disposto a corrigir a sua vida. Nicodemos estava disposto a consertar os malfeitos. Não havia em Nicodemos nenhuma pretensão a continuar praticando as mesmas obras. A mudança de vida de uma pessoa começa pela convicção de que há uma justa condenação pelos atos de impiedade. Ou seja, você só vai mudar o dia que você entender que por causa dos seus maus atos, por causa dos seus pecados, você será atraído com condenação sobre si e amaldiçoando e atrapalhando e causando mal à igreja do Senhor Jesus. Igrejas cheias de pessoas convencidas, intelectual e emocionalmente, são igrejas cheias de pecados não confessados, não perdoados, e esta igreja não interessa ao Senhor. Paulo desejava que os coríntios chegassem ao arrependimento. Paulo escreve aos romanos dizendo que desejava que eles chegassem ao arrependimento, que eles confessassem os seus pecados. Pedro disse que é necessária uma confissão sincera de pecado para obter o perdão gracioso de Deus. E eu creio que Deus não muda. Eu creio que o Senhor ainda deseja a mesma coisa para o seu povo. A mesma coisa que ele desejava quando inspirou Paulo para escrever a carta aos Coríntios. O convite é o mesmo.
Vinde a mim se você está cansado e sobrecarregado de tanto pecado na sua vida. Vinde a mim e eu vou aliviar você. Arrependa-se, creia no Senhor Jesus, confesse os seus pecados, busque o perdão do Senhor, abandone as obras más e viva uma vida que de fato demonstra que você conheceu ao Senhor Jesus e se arrependeu dos seus pecados.